Olá, camaradas, futuros diplomatas, estamos aqui para a nossa primeira aula do curso extensivo de História Mundial, História Geral. Vocês denominem do jeito que vocês quiserem. Meu nome é Daniel Araújo, sou professor. Eu vou ficar aqui com vocês por essas mais de 30 e 40 aulas, né? Porque eu vou explicar para vocês, então a gente vai ter aula pra caramba por aí. E eu queria colocar aqui qual é o conceito, não é, que o Nabucco criou desse curso, digamos assim, um curso vivo. Você contrata o curso e você tem direito a todas as aulas. Todas as aulas vão estar disponíveis na plataforma do Nabucco para vocês. E ao longo do ano, algumas dessas aulas elas vão sendo modificadas, até porque não é para a gente atualizar o discurso e tudo mais. Então você vai, se quiser assistir todas as aulas, você pode assistir, todas as aulas estão lá, e algumas elas vão sendo alteradas ao longo do ano. Aulas de correção de simulado vão estar disponíveis, eu vou disponibilizar questões para vocês, simulados para vocês ao longo do ano. Temas especiais vão ser oferecidos, então vão ser acrescidos em todas aquelas aulas que vocês estão contratando. Então, a ideia do pessoal do Nabucco é vender uma coisa nova no mercado. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. O pessoal de 2024, os feedbacks foram muito legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, do curso que a gente está oferecendo aqui no Nabucco. Beleza? Bom, antes de mais nada, é sempre importante lembrar que existem alguns alunos que, decidem fazer, vou ser diplomata, né? E não veem a emenda do curso, do concurso, e não sabem quando começa, em que momento da história a banca cobra. E aí ele fala, não sei, começa mais ou menos por ali, século XVIII, século XIX. Bom, a ideia é cobrar a construção do mundo contemporâneo. Mas para você entender a construção do mundo contemporâneo, você tem que entender, óbvio, o mundo moderno, né? Então, por exemplo, os iluministas eles vão criticar bastante o antigo regime. Para isso você tem que saber o que é o antigo regime, né? E aí eu vou voltar no tempo e vou lembrar para vocês o seguinte: se você quer saber o básico do antigo regime, você tem que lembrar como tudo isso começou, né? E eu vou voltar um pouco mais na história, mas a gente vai fazer um resumo, tá? Eu prometo para você que vai ser rápido e que tudo que eu vou falar aqui na Idade Média, sobre a Idade Média, vai ser fundamental para que você entenda o mundo moderno, beleza? Então aqui a gente não vai perder tempo para ficar falando, né, coisas a mais, para demonstrar o quanto o professor sabe, mas que não vai ser utilizado, né, na prova, que a ideia é ser bem objetivo, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, quando começa a Idade Média ela vai começar a partir da crise do Império Romano do Ocidente, né? Em tempos de crise do Império Romano, né, disputa com bárbaros, crise econômica, falta de escravizados, né, disputas militares entre os militares, né, que eu estou falando pelo poder. Você tem uma divisão política do Império Romano em duas partes. O Império Romano do Ocidente, que ficava com a capital em Roma, né, e o Império Romano do Oriente, que tinha como capital Constantinopla. Quando você tem a queda do Império Romano, né, aquela clássica que vocês vão falar, que é o final da Idade Antiga, o início da Idade Média, é a queda do Império Romano do Ocidente, tá? O Império Romano do Ocidente cai. Nós temos os reinos bárbaros invadindo o que hoje a gente tem ali, grosso modo, a Europa Ocidental. E essa Europa vai ser dividida em vários reinos. Você tem ali os ostrogodos, os visigodos, né, os anglo-saxões, os francos. Esses reis bárbaros vão tomar aquela região da Europa Ocidental, que antes era o Império Romano, antes era o Império Romano do Ocidente. Qual é a grande questão? A grande questão é que esses reis bárbaros, eles não têm, né, o mesmo aparato burocrático, militar, organização que tinha o Império Romano, né? Então, o poder deles era muito fragilizado. Qual foi a opção que esses reis bárbaros tomaram para se manter no poder? Bom, eles vão pegar esses reinos
e vão dividir esses reinos em feudos. Esse rei bárbaro, ele vai dividir em feudos e vai dizer o seguinte: olha, você que está adquirindo esse feudo, tô dando essa terra para você, você vai me dever submissão eterna, seus parentes, seus descendentes também. O rei é o suzerano daquele que ele está doando a terra, que é o vassalo. Tá? Então os senhores feudais, eles vão ser vassalos do rei. O rei que é o suzerano dos suzeranos. E o que o vassalo deve? Ele vai dever lealdade militar, tá? E conselho. Tá? Então você tem uma descentralização do poder. O rei, ele tem um controle do reino, mas cada feudo é administrado pelo senhor feudal. Tá? Então são vários vassalos do rei. Aí você vai perguntar para mim, mas vem cá, e se esse vassalo quiser doar parte do seu feudo? Ele pode? Pode. Aí esse camarada ali, tá vendo? Ó, o rei, ele doou a terra. Isso que ele doou a terra, ele recebeu um beijo do seu vassalo, e a partir de agora aquele camarada que tá dando beijo, ele passa a ser um senhor feudal. Se ele quiser dividir a terra dele, ele pode. Aí ele vai ser suzerano do outro camarada ali que ele está doando a terra. Né? O mais importante é que se esse rei entrar em guerra, todos os seus vassalos têm que entrar em guerra com ele. Ou seja, essa é uma forma de proteção do rei. Tá? Eu sei que eu estou falando disso aqui, e aí eu tenho várias pessoas que já fizeram a seguinte associação: caramba, isso parece muito Game of Thrones. E é, né? E é. Game of Thrones, eu lembro que eu resisti muito em ver a série. Só comecei a ver a série na 4ª temporada. Eu detesto essa coisa da moda, todo mundo tá vendo, você tem que ver. E aí eu fui convencido de que, pô, tinha muita coisa de história ali. Eu falei, história, dragão, não sei o quê. Bom, e tem mesmo. Tá? Tem umas coisas muito parecidas com a lógica medieval. Primeiro, né? Tá vendo isso daqui? Esse é o King Robert, né? O rei Robert. Ele é o rei do reino de Westeros, que é como se fosse a Inglaterra. Não sei se você tá vendo aqui, tá vendo? Ó, né? Então, esse reino de rosa é o dele. Tá dividido em vários feudos, né? Vários pequenos reinos. Aí tem, ó, Dorne, Reach. O que me interessa aqui é o Reino do Norte. Tá vendo ali? O Reino do Norte, ele vai conter o Westeros, ele vai servir de proteção dos povos livres. Depois vocês vão descobrir quem são os povos livres, né? Mas é mais ou menos aquela coisa assim, cara, é tipo um bárbaro, né? Quem estava fora do Império Romano era bárbaro porque não tinha a cultura romana, os conceitos romanos, aí você tratava como menor. São os povos livres aqui em Game of Thrones, beleza. Logo no primeiro episódio de Game of Thrones, você tem um rei Robert saindo de Westeros. Então você está vendo ali, né, a localidade é mais ou menos Londres, né? Claro, Londres não é ali, mas assim, faz muita menção, né? E aí ele vai para o norte, tá? Ele vai para o norte visitar o reino de Winterfell, porque lá para cima é mais frio, né? Então o reino de Winterfell. E quando ele chega em Winterfell, né, então aqui é o centro, né, onde mora o rei de Winterfell, né, que é o Ned Stark, né? Tá vendo que é como se fosse um feudo, né? É um feudo. E aí quando ele vai chegar, você tem uma comoção, né? Porque é a chegada do rei. Então o Ned, que é o sinistro lá de Winterfell, cara, ele vai ajoelhar para o rei e todos em volta vão ajoelhar porque chegou o rei, tá? É o suzerano e o vassalo tá ajoelhado. Quer dizer, eu vou mostrar essa cena para vocês, tá? E aí vocês vão ver o que vai acontecer, beleza? Peraí.
Sansa, where's your sister? Hey. You doing that, son? Go on. Move! Grace. You've got Fat. Cat. Your Grace. 9 years. Why haven't I seen you? Where the hell have you been? Guarding the north for you, Your Grace. Winterfell is yours. Where's the Ymir? You shut up. Have we here? Rob. Aye, you're a pretty one. Your name is? Arya. Oh. Shows your muscles. You'll be a soldier. That's Jaime Lannister, the Queen's twin brother. Would you please shut up? My queen. My queen. Take me to your crypt. I want to pay my respects. We've been riding for a month, my love. Surely the dead can wait. Ned. Vou parar, porque senão dá vontade de ver a série toda aqui, né? Enfim, mas vocês viram ali, né? E eu deixei a cena rolar um pouco, porque depois vocês vão ver, quem viu aqui a série, mas todos aqueles personagens que estão sendo apresentados são absolutamente fundamentais na série, né? O irmão da rainha, a rainha, o rei, enfim, todo mundo ali é fundamental. Bom, deixa eu contar pra vocês. Sabe o que o rei foi fazer ali no norte? Ele foi pedir um favor. 2, né? O primeiro ele falou, eu quero que sua filha case com meu filho. E vocês perceberam que aquela ruiva, ela dá um olhar pro filho do rei diferente, né? Então eles vão se casar. Depois vocês vão ver como esse casamento não vai ser bom pra ela. Mas enfim. E ele foi, o outro favor era assim, eu quero que você seja o meu conselheiro. Aí ele, mas peraí, eu tenho que abandonar minha família, eu tenho um filho pequeno. Sim, você vai ter que abandonar a sua família. Por quê? E aí é um princípio muito importante. Qual é o dever do suzerano? Proteger, não é? O reino, né? Então ele tem um exército, vai proteger o reino, vai organizar essa proteção, beleza. E ele vai ceder o feudo. Eu não sei se vocês perceberam que ele fala assim, 9 anos, né, que a gente vai... Ele fala assim, tô protegendo o norte para você, tô aqui para você, né? O Ned fala pro rei, beleza. Agora, qual é o dever do vassalo, que é o Ned?
o Ned, ele tem que dar auxílio militar, e por isso que ele está ali defendendo o norte, né, dos povos livres, né, para o rei, né, ele cuida da muralha, bem maneiro isso daí. E fidelidade e conselho. Então ele abaixa, ele é fiel, né, e ele vai ter que ser a mão do rei. Pois vocês vão ver que esse cargo de mão do rei não vai ser nada maneiro. Mas não vou adiantar, não vou dar spoiler, tá? Eu queria falar essa lógica, queria mostrar através de Game of Thrones como é que se desenvolve essa descentralização política, essa relação feudal. Do ponto de vista econômico, a maior parte dos feudos, eles eram autossuficientes. A economia da época feudal, ela está baseada numa lógica que fora dos feudos, era muito perigoso. Então, como era muito perigoso, era interessante você produzir tudo o que era necessário para a sua subsistência dentro do feudo. Então, eu coloquei ali que era interessante, e a maior parte desses feudos aqui, eles têm um sistema agrário fechado, né? Um sistema baseado na agricultura, com pouquíssimas trocas comerciais, beleza? Então, agora, eu não estou dizendo que não tem comércio, eu não estou dizendo que não são importantes trocas comerciais, que não existe moeda, claro que existe. Mas eu vou pegar aqui um trecho do Jacques Le Goff, um dos principais nomes quando a gente fala de Idade Média, para vocês entenderem onde a Idade Média está situada. Olha o que ele fala. A Idade Média, quando se trata de dinheiro, representa na longa duração da história uma fase de regressão. Nela, o dinheiro é menos importante, está menos presente que no Império Romano e muito menos importante do que viria a ser a partir do século XVI, especialmente do século XVIII. Então, veja, o que ele está falando é o seguinte: a gente não nega que o comércio é importante. Só não é tão importante como era na época do Império Romano, tampouco como vai ser posteriormente, em tempos de Idade Moderna. Ok? Bom, agora, eu vou trazer para vocês uma imagem que vocês estão acostumados, né? Para vocês e para mim, né? Professor de História significava que em algum momento, né, quando eu era mais novo, em algum momento ia aparecer uma pirâmide dessa e a gente iria dividir clero, nobreza, terceiro estado, camponeses, né? Essa sociedade medieval, ela é uma sociedade estamental. Então você tem ali o clero, são aqueles que oram, né? A nobreza, os que fazem a guerra, e os camponeses, os que trabalham, né? Então, e detalhe, quem é que dividiu essa sociedade? Quem é que determinou quem vai ficar em cada posição? Bom, segundo, né, a Igreja Católica, que tem um controle sobre as mentes naquela época, Deus, né? Vamos lembrar que são tempos de teocracia, são tempos de teocentrismo, onde tudo era explicado através da palavra de Deus. A Igreja Católica controlava mentes e corpos, controlava também as terras. 2/3 das terras da Europa naqueles tempos eram controladas pela Igreja Católica. E a Igreja Católica controlava a cultura. As bibliotecas, as universidades, elas estavam sob o controle da Igreja Católica. Então a força da Igreja é muito grande. Vamos lembrar que a Idade Moderna, ela vai presenciar um declínio desse poder cultural da Igreja Católica. A gente vai falar sobre isso mais à frente, beleza? Bom, agora, gente, a Idade Média são 10 anos de Idade Média, né? São 1000 anos, né? O Jorge Duby fala sobre isso. São 1000 anos de Idade Média e os historiadores fizeram um corte, que é o seguinte: a Alta Idade Média, ela vai do século V ao X. É quando a Idade Média é perfeita, digamos assim. É quando tudo funciona do jeito que a gente trabalhou até então. A partir do século XI, nós temos uma degradação da medievalidade.
algumas coisas começam a mudar. Muda a economia, muda a política, enfraquece, o poder do senhor feudal é enfraquecido. Então eles chamam de a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, beleza? Essa crise da Idade Média, ela é expressa através, né, ela fica mais evidente, ela fica latente quando você tem uma grave crise no século XIV. Quando 3 fatores vão se juntar e combinados, eles vão, digamos assim, deteriorar o poder do rei. Então vamos lá. Sobre essa crise do século XIV, quais são os elementos importantes aqui? Primeiro deles, nós temos o renascimento comercial. Tá? Então, sobre esse renascimento comercial, alguns são quais são os elementos que levam ao fortalecimento do comércio? Então, o primeiro está ligado ao campo, né? Ao longo da Baixa Idade Média, você tem novas técnicas de agricultura que vão sendo desenvolvidas. Então, por exemplo, vocês estão vendo ali os camponeses arando a terra, né? Então, ao arar a terra, ele vai deixar o solo mais fofinho, né? E mais nutrientes, então mais, digamos assim, fértil. Além disso, contribui para essa maior fertilidade do solo a rotação de culturas, ou o folhamento trienal, quando você deixa parte da terra descansando e tudo mais. Então, isso tudo gera um excedente agrícola. E esse excedente agrícola, ele vai ser comercializado fora do feudo. Tá? Sabe o que também vai ser comercializado fora do feudo? Aqueles produtos que os europeus vão conseguir lá no Oriente, né? Durante as cruzadas. Só explicando o que são as cruzadas, né? Lembra que a Igreja Católica era muito forte na Idade Média. Só que tem um ponto aí que é importante a gente lembrar. Desde o século VII surgiu uma nova religião ali na ali no Oriente Médio, que é o islamismo. E o islamismo, ele vai, né, rapidamente se alastrar pelo norte da África e chega à Península Ibérica, né? Então isso vai deixar a Igreja Católica muito preocupada. E aí o Papa Urbano I, né? Isso, ele vai resolver fazer organizar expedições militares para reconquistar a Terra Santa e o Santo Sepulcro. Essas são as cruzadas. A Igreja Católica vai ter sucesso na primeira cruzada, depois não mais. Existe até um filme sobre isso chamado Cruzadas, é bem interessante, se você quiser pegar, vale, né? E aí é bem legal lembrar o seguinte, que se os objetivos militares e políticos das cruzadas muitas vezes não foram atingidos, os objetivos econômicos vão ser, porque assim, tem muitos comerciantes que vão junto com os cruzados, né? E esses comerciantes vão entrar em contato com as especiarias. Canela, pimenta, noz moscada, esses produtos que vinham lá da Ásia, né? Eles vão chegar na Europa e vão revolucionar a culinária europeia. Os produtos não tinham gosto, né? Um troço ruim. A partir dali, cara, né, o europeu vai ficar amarradão querendo. Os produtos valiam muito. Essas especiarias, elas vão ser comercializadas fora dos feudos, assim como o excedente agrícola. Vem cá, onde elas vão ser comercializadas? Nas chamadas feiras de comércio, que a princípio se desenvolvem próximas dos castelos medievais, até porque para ter, né, uma proteção, se tiver algum tipo de problema, você poder fugir para o castelo medieval e se refugiar, né? E depois elas vão se tornar verdadeiras cidades. Olha aqui, ó. Essa é uma das
cidades medievais que a gente vai chamar de burgos. Isso é Óbidos, que fica ali perto de Lisboa, acho que é 1h10 de Lisboa. Né? Óbidos é linda, de ônibus que eu tô falando, carro. Óbidos é linda, linda, linda. Né? E aí, eu queria lembrar para vocês que isso faz parte do renascimento urbano. Muitos historiadores trabalham juntos, né? Renascimento comercial e renascimento urbano. Esses burgos vão... E aqui, você está vendo que tem uma pessoa andando no muro? Você pode andar no muro que cerca a cidadezinha de Óbidos. É linda, né? Linda, linda. E pode se hospedar no hotel. No castelo medieval. O castelo medieval hoje é um hotel. Né? E você pode se hospedar lá. Não é barato, né? Mas uma noitezinha dá pra fazer essa graça, né? Enfim, eu fiz, né? Na época eu era casado, a minha companheira da época, né, falou, eu faço questão de ir. Eu falei, olha, eu não vou pagar, né? Ela quis pagar, então tá bom, né? Fiquei foi uma noite bem interessante. Aí, tá vendo aquela torre que tem ali? Aquela torre é onde fica o restaurante do hotel e tudo mais. Então, beleza, né? Uma noite de medieval, né? Enfim, falo para vocês que nessas cidades, nesses burgos, que nós temos uma classe que vai ganhar força. Que classe é essa de comerciantes dos burgos? Óbvio que você sabe, é a burguesia. Né? Essa nova classe social que ganha força, que vai administrar os burgos. Né? Você tem a figura do burgomestre, que é o camarada, é como se fosse um prefeito, né? Da cidade. Né? Então, isso é bem legal para você colocar. E aí, eu queria lembrar para os senhores o seguinte: óbvio que com o renascimento comercial e o renascimento urbano, você tem a moeda ganhando força. O comércio ganha força a partir desse momento. Isso é muito importante. Há uma necessidade de metais preciosos, né? Claro, se você tem a moeda ganhando força, naquela época você precisava de metais preciosos para cunhar as moedas. E isso, bom, tem a ver também com a Idade Moderna, mas a gente vai chegar aí. Antes, eu quero lembrar para os senhores o seguinte: a crise demográfica é o segundo desses fatores que compõe a famosa crise do século XIV. Então vamos lá. Basicamente, você tem uma mortalidade surreal. Os números, alguns falam 2/3, outros falam em 1/3, quase 2/3, enfim. Esses números aí podem cair em contradição, dependendo do autor. Mas o que importa pra gente é que o grande vetor dessa crise demográfica, né, o grande elemento, é a peste negra. Gente, as condições sanitárias eram péssimas nessa Europa medieval, né? Pelo amor de Deus. Então, até os europeus descobrirem que era a pulga do rato que transmitia, né, a peste, né, e que as condições sanitárias favoreciam a difusão, isso vai demorar muito. Até porque eles eram muito católicos, então eles acreditavam que Deus estava punindo eles por algum problema, alguma coisa que eles tinham feito e tudo mais, enfim. A peste vai dizimar essa população. Isso vai acarretar em um outro problema. Qual é o outro problema? O outro problema vai ser o seguinte: aqueles senhores feudais que tiveram as suas terras devastadas pela peste, eles não vão ficar contentes, óbvio, e vão atrás de terras mais férteis e terras que não foram atingidas pela peste. É aí que nós temos um outro ponto importante, que são as guerras. Várias são as guerras que vão pipocar pela Europa nesse momento. A mais famosa delas, eu acho que você já deve ter ouvido falar, foi a Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos, que durou 116 anos, vocês já ouviram falar, né? E tem a França, o que hoje a gente conhece como França, o que hoje a gente conhece como Inglaterra, como protagonistas. Beleza? Guerras, peste, e aí
Vários camponeses, servos, morrem com a peste. Outros, muitos nobres e servos vão ser atingidos, né, a reboque, vão morrer em guerras. Falta gente para produzir. Falta gente para comandar. Você tem também um problema que é a fome. A fome vai assolar os europeus nesse momento. Guerras, fome e peste. É nesse contexto aqui que nós temos o senhor feudal enfraquecido. O senhor feudal não é mais o mesmo. E o camponês sabe disso. O servo sabe que o poder do senhor feudal não é aquele dos tempos de alta Idade Média. Alguns camponeses vão desafiar os senhores feudais. Vão partir para cima, vão fazer revoltas contra os senhores feudais. Então você pode colocar aqui que nós temos revoltas populares, que na França são chamadas de Jacquerie. A revolta do peraí, eu tô aqui no meio do revoltoso. Eu tenho vários camponeses juntando em cima do senhor feudal e eu tô atrapalhando. Peraí, essa é uma cena que você... Né? A atualização dessa cena é o CEO do Healthcare sendo assassinado lá nos Estados Unidos. É o meme do momento, né? Aqui do final de 2024, quando eu tô gravando a aula, é o meme, todo mundo falando sobre isso. Então, ó, é a revolta popular contra o senhor feudal. Mas, gente, olha só, a Europa, ela tá de pernas pro alto. A Europa tá uma bagunça, né? Então, são revoltas populares, é crise demográfica, é o poder do senhor feudal mais frágil. A pergunta que fica é: o que fazer? Diante do caos absoluto que nós temos na Europa, você precisa de um novo arcabouço para tentar organizar a Europa. E esse novo arcabouço que vai ser inventado, digamos assim, é um arcabouço no qual o poder vai estar centralizado nas mãos do rei. É um arcabouço no qual o rei vai organizar um exército, uma burocracia estatal forte e vai colocar ordem na Europa Ocidental. A gente está falando do Estado moderno europeu. O Estado moderno europeu, ele vai ser construído para tentar organizar essa Europa que nos séculos 14 e 15 vivia sucessivas crises. Bom, existem várias definições possíveis sobre o Estado moderno europeu. Eu gosto muito dessa definição aqui, né? Que o Estado moderno europeu, ele pode ser encarado como uma reunião de feudos sob a autoridade de um rei, né? Ou aquela outra que fala que é um protótipo de um país. Aí é que entra uma questão legal, né? Porque existem algumas pessoas que trabalham... Por que a gente tem que falar de um pouco de idade feudal, né? De idade média? Porque você tem várias questões em que você fala assim, a Europa feudal, né? A Europa feudal, características feudais que ainda estão presentes durante a Idade Moderna. E aí essa definição encaixa bem, é uma reunião de feudos sob a autoridade de um rei. Ou que é um protótipo de um país, ou seja, parece a França de hoje, a França do Luís XV, do Luís XIV, mas não é. Não é a França, por isso que é um protótipo, é como se fosse um rascunho. Agora, vamos lá. Como é que esse rei consegue centralizar o poder em suas mãos? Bom, de diversas formas, né? Você tem, por exemplo, alianças. Vamos imaginar o seguinte, a França vamos pegar o caso francês. O caso francês é muito emblemático. A França, ela estava em meio à Guerra dos 100 Anos. A França estava uma bagunça, ninguém se entendia na França. A França estava perdendo a guerra
para a Inglaterra, o rei... Qual a origem da Guerra dos 100 Anos? O rei da Inglaterra, ele era parente do rei da França. O rei da França morre e ele é o parente mais próximo. E ele fala, bom, então vou tomar esse trono aí. Só que na França, o rei, o trono, ele era transmitido via patrilinear, ou seja, você só poderia assumir o trono se você fosse parente por parte de pai. E o rei da Inglaterra, ele era parente por parte de mãe. Então os franceses falaram, rei inglês, desculpa, mas você não pode assumir o trono não. Ah, por quê? Porque aqui o trono ele é transmitido só pela via patrilinear. O rei da Inglaterra, óbvio, não vai aceitar isso, até porque na Inglaterra não tinha essa distinção, e aí você vai ter a guerra. Beleza. Na maior parte do tempo, os franceses estavam perdendo a guerra. Quais foram os dois elementos que foram importantes para os franceses ganharem a guerra? Primeiro, o fato de que você tem a centralização de poderes nas mãos do rei. Eles escolheram um rei para ser o rei dos franceses, e esse rei dos franceses, ele vai ser absolutamente fundamental para organizar um aparato estatal, um exército, e a partir daí, né, colocar a França nos rumos, beleza? E o segundo elemento é a Joana d'Arc. Né? Muita gente fala da importância da Joana d'Arc e tudo mais. Enfim, eu até peguei o trailer do filme Joana d'Arc, só que quando eu fui passar aqui, não tô sem áudio, então não dá. Mas enfim, na França, aí a Inglaterra vai formar o seu Estado moderno nas ruínas da derrota da Guerra dos 100 Anos. Foi a necessidade de ter alguém para centralizar o poder em suas mãos e falar assim, ó, perdemos a guerra porque a França tem alguém centralizando o poder nas mãos. Beleza, vamos fazer a mesma coisa aqui na Inglaterra. Vamos? Vamos. E aí você teve uma briga entre duas casas nobiliárquicas, os York e os Lancaster, para ver quem assumiria o trono inglês. Acabou que nem o York nem o Lancaster assumiu um Tudor. E nós temos o Estado moderno inglês. Bom, vamos lembrar o seguinte, você tem diferentes formas de absolutismo, né? Há muito tempo a gente deixou de lado aquela ideia de que existe um só tipo de absolutismo. A gente já acabou com isso há muito tempo. São vários tipos de absolutismo. Geralmente, os historiadores falam que na Inglaterra você tem um absolutismo de tipo clássico. Na Inglaterra não, desculpa, na França você tem um absolutismo de tipo clássico. Na França e na Rússia, onde você tem uma tradição de centralização de poderes nas mãos do rei. Tá? O Antônio Edmilson Rodrigues, assim como o Francisco Falcon, o Antônio Edmilson foi meu professor lá na UF, né? Ele afirma o seguinte, olha, absolutismo clássico você só tem na França do Luís XIV e em alguns czares russos, ponto. Ele já naquela época já contestava, isso em 2001 que eu tive aula com ele, ele já contestava essa ideia de um rei absoluto, total. Isso vem sendo discutido, criticado, isso só cola ensino médio isso daqui, né? Enfim, na Inglaterra a gente fala o seguinte, nem isso. Por quê? Porque desde a guerra das Duas Rosas, o rei inglês ele aceita assumir sob os preceitos da Magna Carta, né? Então você tem um absolutismo, ele é um rei absolutista? Mas convém ao rei consultar o parlamento em caso de aumento de impostos, em caso de guerra. Esse rei ele vai ser tutelado pelo parlamento. O que vai acontecer no século XVII? A gente vai ter um rei inglês que vai tentar passar por cima do parlamento, ou seja, deu problema. E a gente vai trabalhar isso mais à frente, que é uma das aulas que eu mais gosto, que é a aula de Revolução Inglesa, né? Agora, então, na Inglaterra, você já está claro, o rei não vai fazer lei, né? Vai fazer a lei o parlamento, ele vai poder propor, né? Na França, olhe lá, né? Então, assim, essa ideia de um rei que faz leis, governa e é juiz supremo, isso cada dia está sendo mais contestado pelos historiadores.
No caso de Portugal, e eu quero trazer para vocês, tem um historiador, jurista, enfim, que vai bagunçar o coreto e vai fazer com que você tenha uma revisão historiográfica ao longo do século XXI bastante interessante, que é o Antônio Manuel Espanha. Ele vai analisar o antigo regime português e ele vai dizer o seguinte: olha só, o certo é você falar que existe, na verdade, uma pluralidade de centros de poder. Não é só o Palácio Real em Lisboa que é um centro de poder político. Você tem vários outros centros de poder político. E aí ele vai além. Ele diz o seguinte: olha só, essa ideia de centralização de poder, ela é muito bonitinha em contos, mas na prática ela não vai existir. E o controle era difuso. Você tem vários centros de poder, certo? Ele é polissinodal, você tem vários sinais de poder, você tem vários centros, polos. Esses polos de poder emandam poder político. Então o rei, ele tem que ser habilidoso o suficiente, e aí vamos lá, para saber compartilhar a sua autoridade com esses outros poderes. O rei, ele tem que ser inteligente o suficiente para distribuir as dádivas dos serviços prestados à monarquia. É a economia do dom, né? Ele tem que ser inteligente para distribuir esse poder, administrar e fazer com que esses outros centros de poder trabalhem para ele. Cara, é genial. Tá? Eu realmente acho que essa visão do Espanha, ela é muito mais próxima da realidade do que qualquer outra coisa. Então, fiquem com isso na cabeça. Tranquilo? Sobre a teoria do direito divino dos reis, figuras como, por exemplo, aqui está o Baudin, como Bossuet, a imagem do príncipe nas orações fúnebres de Bossuet. Tanto Bossuet como Baudin são católicos que vão ser defensores da chamada teoria do direito divino dos reis. Aquela teoria que fala que o rei é um ministro de Deus na terra. Isso é muito forte, é muito importante que vocês saibam que é algo que tem gente que acredita nisso até hoje. Existem também teóricos laicos. Eu não trouxe aqui porque não é alvo do nosso estudo aqui. A gente não precisa muito falar sobre Maquiavel, e o Príncipe, ou mesmo Thomas Hobbes e a ideia de o Leviatã, a ideia do pacto social, enfim, é muito a nossa praia, mas existe, sabe, que tem autores laicos que vão buscar racionalmente explicar a centralização do poder nas mãos do rei, ok? Vamos para a economia? Isso daqui é importante para a gente. Quem vai organizar a economia, racionalmente, vai dar nome para a economia do Estado moderno europeu são os iluministas. Os iluministas vão dizer o seguinte: olha, na verdade, o que nós temos no antigo regime é um conjunto de práticas econômicas do Estado moderno europeu. Aí, como é que você vai chamar esse conjunto de práticas modernas do Estado europeu? Vamos chamar de mercantilismo. Então, eles vão chamar de mercantilismo. Quais são essas práticas econômicas do Estado moderno europeu? O intervencionismo estatal. Então, é um Estado que vai intervir na economia, é um Estado que vai ser protagonista da economia. A busca por colônias, colonialismo. Lembra da importância de metais preciosos para cunhar moeda em um contexto de renascimento comercial? Metalismo. O pacto ou exclusivo colonial. Cara, você sempre trabalhou com pacto colonial, né? No colégio. A economia da colônia. A colônia só pode fazer
só pode fazer só pode fazer comércio com a colônia. Gente, não. Tá? Só pode fazer comércio com a colônia, não é isso. Quer ver? Vamos pegar aqui. Brasil. O tráfico atlântico de escravizados dá muito dinheiro para Portugal. Então é interessante para Portugal que o Brasil faça comércio com a África. Professor, então quer dizer que aquela ideia de que a colônia só pode fazer comércio com a metrópole é mentira? É errado também. É errado. Então por isso que a gente prefere exclusivo colonial. Né? Mas você vai usar os dois. Aparece pacto colonial em prova também, tá certo. Né? Até mudar toda a nomenclatura, isso demora um tempo. Né? Mas qual é a lógica do exclusivo? É quando a economia da colônia está submissa aos interesses da metrópole. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Lembro para os senhores que nós temos, além disso, monopólios. Por exemplo, o Fernão de Noronha, ele era um comerciante português que teve durante 15 anos o monopólio do tráfico atlântico de escravizados. Só ele podia, né? Tráfico atlântico de escravizados não. Só ele podia cortar para o Brasil durante 15 anos aqui. Né? Então, ele era o cara, ele pagava uma grana para o rei de Portugal para só ele fazer, né, o comércio de pau-brasil. E aí você, óbvio, tinha uma série de traficantes que faziam esse tráfico não legalizado, que eram chamados de brasileiros. Né? Ou, por exemplo, a Companhia de Comércio do Maranhão. É uma companhia de comércio que durante anos somente ela podia fazer o comércio com o Maranhão. Somente ela podia comprar produtos do Maranhão, somente ela podia vender produtos do Maranhão. Claro que isso deu problema. Revolta dos Beckman. Né? Enfim, vamos lá. Posso lembrar para vocês do industrialismo, que é o investimento em manufaturas. Quem fazia muito isso era a Inglaterra, manufatura têxtil, a França. A França vai chegar um momento no século XVII que ela vai se dedicar às manufaturas de luxo. O nome disso, colbertismo. Né? Então, porque Colbert é o ministro da França que vai direcionar para esse lado. O protecionismo alfandegário, né, que é aumentar a tarifa para você importar menos, né, e assim mandar menos dinheiro para fora. Né? A lógica do protecionismo alfandegário e o uso de uma balança comercial favorável, para obter a balança comercial favorável. Corsário é aquele pirata que tem apoio do Estado. Né? É aquele pirata que vai ter, né, a complacência, no mínimo, do Estado para obter produtos coloniais, por exemplo. A Inglaterra. A Inglaterra não tinha ótimas colônias no século XVI, tinha quase nada no século XVI. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, a Inglaterra, a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, ela vai ter uma relação muito interessante com Francis Drake, um dos principais corsários da história da Inglaterra. E para muita gente ela era, como diria o meu sogro, ela arrastava asa, né, para o Francis Drake. Tem muita gente até que contesta a história de que ela é rainha virgem, né? E dizem que ela só não poderia assumir que tinha perdido a virgindade para um corsário como Francis Drake. Mas enfim, né? Então, fofocas históricas eu sei que vocês gostam, né? Então vamos lá, vamos falar de cultura? Bom, aqui eu vou pular alguns pontos que são absolutamente fundamentais, né, da cultura da modernidade. Por exemplo, eu vou pular o humanismo, né, que tem como bases o antropocentrismo, o classicismo, né, o hedonismo. Eu vou pular, né, a aplicação do humanismo nas artes, ciências, letras, que é o Renascimento. Eu vou pular a interessantíssima reforma protestante e a reforma católica. Eu vou ter que pular isso. Na cultura, eu vou direto para algo que eu acho muito importante, que é o que a gente chama de... Bom, óbvio que tudo isso começa com o humanismo. O humanismo, ele vai valorizar o homem e o local que o homem vive, a terra, o antropocentrismo, né? Enfim, a partir do século XVII, principalmente naquelas áreas
em que a Igreja Católica não era mais hegemônica, como Inglaterra, Países Baixos, até mesmo a França, né? Você vai ter, o Tribunal do Santo Ofício não era forte na França, então você tem o avanço das ciências. Você tem a chamada Revolução Científica. Como eu falei para vocês, o antecedente é a visão humanista, é a valorização do homem, é o antropocentrismo. Eu sempre gosto de dizer que o Galileu Galilei, ele é um grande, digamos assim, ele vai ser um precursor da Revolução Científica. Ele é o camarada que vai pegar os estudos do Copérnico, defendendo o heliocentrismo, vai estudar aquilo e vai chegar à conclusão seguinte: sim, a Terra gira em torno do Sol, e aí ele vai explicar por A mais B. Ele vai mostrar para o Dodi de Veneza, através do seu telescópio, sim, é ele que vai desenvolver o primeiro telescópio, é aquele mostrando para o Dodi de Veneza o Sol, e portanto chegando a, e aí o Dodi de Veneza vai chegar à conclusão assim: caraca, ele está certo mesmo, né? Ele vai observar, né? Mas ele vai sofrer com a Igreja Católica. É o exemplo de como tem essa coisa de sofrer com a Igreja Católica. Ele era católico, ele vivia na Península Itálica, o Tribunal do Santo Ofício era muito forte por lá, e ele vai ser obrigado a recuar nas suas ideias. Ele vai ser levado para o Tribunal do Santo Ofício. Ele sabia que todos os seus livros seriam queimados, seus rascunhos também, e aí ele dá uma aula para o Tribunal do Santo Ofício. Ele falou assim: ó, me enganei, realmente a Terra não gira em torno do Sol. Mas sabe por que eu me enganei? Por isso. Aí ele vai explicando toda a teoria heliocêntrica. Ele fala: mas eu errei. Eu peço desculpas. E aí ele vai ser obrigado, a abjurar. Ele vai negar todos os seus estudos com as mãos na Bíblia. E a partir de então ele não pode falar publicamente sobre as ideias heliocêntricas. Ele é um homem da transição. A partir dele, você tem no século XVII, século XVIII, a imanência, ou seja, a fé estando acima da razão. A fé vai se sobrepor, desculpa, ao contrário, a razão vai se sobrepor sobre a fé. Se até então a transcendência era hegemônica, ou seja, a fé estava acima da razão, a partir da Revolução Científica, a fé deixa de ser uma barreira para o desenvolvimento dos estudos das ciências da natureza. E aí eu estou falando de física, química, matemática, anatomia, biologia. Você vai ter um desenvolvimento. O que eu quero falar para vocês é que nós temos duas correntes de pensamento que são mais importantes nesse século XVII. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. A primeira corrente de pensamento é a do racionalismo, liderada pelo Descartes. Eles têm, vamos lembrar, né? Eles são a primeira corrente de pensamento, vem logo depois de um tempo de hegemonia, de teocentrismo. Então eles vão dizer que a razão é tudo, não é? Privilegia a razão em detrimento de tudo, todas as experiências do mundo sensível. Daí que vem aquela frase, aquela sentença clássica que é: penso, logo existo. Cara, você concorda comigo que penso, logo existo? É bem radical? Sim, porque eles queriam ser radicais mesmo, eles queriam romper. A ideia é, olha só, a sua razão, ela precede a sua existência. Isso é pesado, né? Daí, o pessoal lá do Canal da Mancha vai criticar. Vai dizer o seguinte: olha, a razão ela é muito importante, mas ao longo da sua vida, a razão ela vai sendo aprimorada ao longo da sua experiência.
são os empiristas. Eles vão valorizar a experiência da análise de alguns elementos da natureza. Então, eles falam o seguinte: o seu conhecimento ou habilidade, ele vai sendo aprimorado através da prática, né? É experimentação, é experiência. Então, é aí que o Bacon vai criar um método científico, né? É nesse contexto inglês que nós vamos ter uma figura muito importante, né? Que eu gosto de falar o seguinte: olha, se você tem o Galileu Galilei sendo o homem da transição do Renascimento para a Revolução Científica, eu falo que o John Locke é um homem da transição da Revolução Científica para o Iluminismo. Por quê? Porque ele é um camarada que viveu a Inglaterra da Revolução Inglesa. Então ele viu aquele confronto entre o rei querendo centralizar o poder, o parlamento querendo a descentralização, ele viveu isso. Ele vai dizer o seguinte: olha, a liberdade do indivíduo na sociedade não deve estar subordinada a qualquer poder legislativo que não aquele estabelecido pelo consentimento na comunidade, sob o domínio de qualquer vontade ou restrição de qualquer lei, a não ser aquele promulgado por tal legislativo, conforme o crédito que foi confiado. Ele está falando da eleição de um poder legislativo. Ele está levando a razão para as ciências humanas. É aí que nós temos o caminho pavimentado para o iluminismo. Gente, sendo muito simplório, eu gosto de dizer que o iluminismo é a aplicação da razão aos estudos das ciências humanas, né? E aí, coquinha tá acabando, tem que ir para água com gás. Aí eu falo para os senhores que esse iluminismo, ele é muito importante para a gente, e ele vai apresentar para a gente a lógica do liberalismo. Vamos só tomar cuidado, porque aqui no Brasil convencionou-se, as pessoas acham que liberalismo é liberalismo econômico, ponto. Não. Liberalismo, ele é político, ele é econômico. Vamos começar tratando o seguinte: quais são as principais críticas iluministas e quais são as principais propostas do iluminismo? Então vamos lá. O liberalismo político, ele vai falar sobre como o Estado moderno europeu é ineficiente, como o Estado moderno europeu não tem nada de racional e como esse Estado moderno europeu tem que ser superado. Então, olha só, eles vão pregar o seguinte: primeiro, né, então lá, eu já coloquei ali, então vamos lá. Críticas na política, críticas ao absolutismo, ao excessivo poder nas mãos do rei. Beleza? E o que eles vão propor? Eles criticam a ideia de você dar poder para um camarada porque Deus escolheu ele. Não pode ser. Não pode ser. Eles criticam o excesso de burocracia. A burocracia estatal dificulta o desenvolvimento dos indivíduos. O que ele vai propor é a existência de uma constituição, um contrato que limite o poder de governantes e governados. É isso que ele vai propor. Pode ser uma monarquia constitucional, pode ser uma república. Por que eu coloquei menos ênfase em república? Porque esses pensadores iluministas aqui, eu estou falando dos pensadores iluministas europeus, né? Aqueles norte-americanos não têm essas amarras, não. Mas os iluministas europeus, eles associam muito a república à bagunça, né? Eles falam que é uma bagunça, que associam ao povo no poder. Eles não querem isso de jeito nenhum. Então, vamos apresentar aqui alguns desses pensadores iluministas europeus. O primeiro deles é o Montesquieu. Nosso digníssimo Montesquieu,
ele dizia que uma monarquia submetida ao poder das leis e de um poder legislativo, ele fala, isso daí pode, isso não tem problema não, né? E ele vai ser o pai da ideia da tripartição de poderes, né? Ele é o pai disso, né? Cuidado que no seu livro O Espírito das Leis não está claro assim, divisão dos três poderes, mas é ele que vai desenhar isso lá. Não se pode pensar em liberdade quando um único homem promulga as leis, executa as resoluções públicas e julga as causas do trabalho. Opa, inventei esses coisas. Esse charge é muito legalzinho. Agora, lembre-se, ele é o Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu vai dizer que o povo, quem não tem renda, quem não tem bens, na verdade ele fala de bens, não é responsável o suficiente para participar da política. Então ele vai dizer o seguinte, olha, só pode participar da política quem tem bens. É o voto censitário. A maior parte dos iluministas defendia essa mesma ideia que Montesquieu. Você tem poucas exceções. Uma delas é o Rousseau. Rousseau é exceção. Rousseau é visto como radical. Ele tem uma obra chamada O Contrato Social, que ele afirma que a propriedade privada era a origem da desigualdade entre os homens. Ele fala que o primeiro homem que cercou um pedaço de terra e disse, essa terra é minha, é o gerador de guerras, fome, miséria. Vamos lembrar que a maior parte dos iluministas trabalha a propriedade privada como um direito natural, mas o Rousseau é um crítico. Rousseau também vai ser um crítico ao absolutismo. E ele fala que a soberania era uma condição para a libertação do povo. Também vai ser contra a ideia de voto censitário. Olha o que ele diz. O direito de voto é o direito que nada, nem ninguém pode tirar dos cidadãos. Isso é um pensador que está muito à frente do seu tempo. Ele pede o sufrágio universal, né? Então esse é um ponto, é muito interessante a gente trabalhar aqui o Rousseau. E eu voltei lá do TPS 2006 para fazer uma questãozinha aqui com vocês. Olha só, o pensamento iluminista, mesmo restrito a alguns países da Europa Ocidental no transcurso do século XVIII, foi decisivo para a eclosão da era revolucionária. Entre os principais expoentes, Voltaire se destaca por ter formulado a teoria da separação dos poderes, fundamental para a contestação do Estado absolutista. Não é Voltaire, eu vou falar do Voltaire daqui a pouco, mas isso é o Montesquieu, né? Então vocês já sabem disso, a gente acabou de trabalhar Montesquieu, não tem problema nenhum. Vamos para as críticas na economia? Então vamos lá. Óbvio que eles vão criticar o mercantilismo, esse conjunto de práticas econômicas do Estado moderno europeu. Eles vão criticar principalmente a intervenção do Estado, né? O pacto colonial, eles querem livre comércio com as colônias em qualquer país. Eles vão criticar a existência de monopólios, o protecionismo alfandegário. A ideia de livre comércio é muito forte aqui. E você tem duas escolas de pensamento dentro da economia. A primeira proposta, a primeira corrente de pensamento é a fisiocrata. Fisio, natureza, cracia, governo. Governo da natureza. Os fisiocratas defendem a não intervenção do Estado na economia, através daquela ideia de laissez-faire, laissez-passer. Deixe fazer, deixe passar, porque o mundo continua o mesmo. Por que governo da natureza? Porque eles acreditam que a principal fonte de riqueza é a terra. Vamos lembrar, a França é a segunda maior produtora agrícola da Europa, então é natural que eles vejam, que eles vejam a terra, que é o local de onde sai a comida, de onde sai o ouro, a prata. Essa é a lógica deles, beleza? Agora, tem algumas questões sobre os fisiocratas, principalmente no TPS 2019. Então, olha só, no TPS 2019, na verdade são 3 itens no TPS 2019 que tem relação direta, que falam diretamente sobre, não é,
a fisiocracia. Tá? Então, vamos lá. A primeira delas, então vamos colocar aqui, ó. Primeira, olha só, TPS 2019, tá. Os fisiocratas franceses, conhecidos como os economistas, defendiam que a lei econômica maior, em qualquer governo, deveria ser resumida no lema laissez-faire, laissez-passer, que sintetizava sua compreensão fundamental de que o comércio era a fonte de toda a riqueza. Meus digníssimos alunos, a gente acabou de ver que não é o comércio, é a terra, físio, natureza. Então, fechou. De acordo com os teóricos da fisiocracia, os estados deveriam paulatinamente ser extintos. Eles eram anarquistas. Não. Já que não passavam de entrave desnecessário ao livre comércio, aí tudo bem, mas extintos? Não. Agora vamos lá. O modelo proposto por François Quesnay, no respectivo tableau, aí o meu francês, né, economique, sei lá, não sei fazer. Meu francês é tão horroroso que os franceses pedem, fale inglês, por favor, né? Ilustrava como interagiam por meio das trocas comerciais, ou seja, operação de compra e venda, as classes proprietárias, donos de terras, produtiva, trabalhadores da agricultura e estéril. Gente, isso daqui tá correto, ele fala do livre comércio, que proprietários, classe produtiva e classe estéril vão interagir livremente através livremente, e que as coisas vão se acertando entre eles. Aí você falou, mas tá vermelho aqui, tá errado. Depois eu vou colocar para vocês de azul. Vocês já vão receber de azul, porque tá correto, né? Isso daí tá tudo correto, a frasinha tá perfeita. Tá? TPS 2019, 3 itens sobre fisiocracia. Agora a gente vai falar deles, dos liberais econômicos. Gente, ou seja, o liberalismo econômico é uma vertente de pensamento dentro do iluminismo, né? Então, essa loucura aqui no Brasil, os caras achando que, porra, é sinônimo de iluminismo. Isso é loucura. Então, vamos lá. Primeiro, os liberais econômicos, ou membros adeptos da escola clássica, eles vão dizer que o Estado não tem que intervir na economia. E aí eles vão ser mais, digamos assim, rebuscados que os fisiocratas, porque eles vão ter um pensamento próprio a isso. É a ideia do liberalismo, do livre comércio, através da lei da oferta e da procura. Ou seja, o Estado ele não tem que intervir na economia, porque existe uma lei que, a mão invisível do mercado, ela regula os preços. A demanda do produto e a oferta dele vão fazer com que o preço aumente ou diminua. Não é? Então, esse é um ponto importante. E eles acreditam que a principal fonte de riqueza é o trabalho. A riqueza das nações é a capacidade de trabalhar do seu povo. Não é? Então, você tem o liberalismo político, que questionava o Estado absolutista, e o liberalismo econômico, não é, que se opunha ao Estado interventor. Né? Vamos para o TPS 2012? Então vamos lá, tá assim. Aí vai falar sobre a riqueza das nações, vai falar do livro do senhor Adam Smith. Então vamos lá. A riqueza das nações critica o mercantilismo, aliando-se nesse aspecto com os fisiocratas franceses, mas dele se afastando ao sustentar que o Estado compete conduzir e proteger a economia nacional. Vem cá, vai se afastar deles? Não. Eles vão estar ao lado deles criticando o Estado. Então o Estado não tem que proteger a economia porcaria nenhuma, segundo esses camaradas aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a sociedade? Então vamos lá. O liberalismo na sociedade vai criticar uma sociedade estamental. Vai dizer o seguinte, olha, é loucura você defender que a pessoa nasce com sangue diferente do outro e que para sempre vai ter privilégios e que Deus escolheu o camarada para fazer guerra. Tá louco? Então eles são contra a hierarquização social, a hereditariedade e a pouquíssima mobilidade social. O que os camaradas vão propor? Eles vão propor o seguinte, olha,
Como aqui eu trouxe o Voltaire, né? Esse é o Voltaire bonitinho aqui para vocês, tá? Eles vão propor o seguinte: olha, nós temos que ter uma igualdade de todos perante a lei, perante o contrato, perante a Constituição. Então todos são iguais perante a lei. E se todos são iguais perante a lei, você tem a ideia da meritocracia, que a gente vai contestar muito isso mais para frente, mas enfim. Você tem a ideia da meritocracia. Liberdade de expressão e pensamento, isso daqui é o que mais o Voltaire, né, se destaca, né? O império da razão, né? Tem muita gente que fala de forma equivocada, né? Que é dele aquela frase, né? A França, o mundo social, a Europa social livre, no dia em que o último rei, vai aparecer isso na internet, o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Muita gente fala, né, o homem só será livre quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Muita gente associa essa frase ao Voltaire. Tá errado, tá? Tem gente que fala que é o Diderot, né? Olha, também não condiz com a realidade. O que muita gente fala hoje, né, é hegemônica a ideia de que quem inventou, depois pode ter sido até reproduzida por outros pensadores iluministas, mas foi o Jean Meslier que divulgou essa frase, né? E aí depois as pessoas falam errado. Eu gostei do Reinaldo de Azevedo. Gente, a vida dá voltas, né? Se você dissesse para mim que eu ia citar Reinaldo de Azevedo há 15 anos atrás, eu ia falar que você tá louco. Mas eu vou citar o Reinaldo de Azevedo, ex-sala de aula. Ele diz que o mercado só vai ficar feliz no dia em que o último pobre foi enforcado nas tripas do último trabalhador. Eu achei sensacional essa frase. Enfim, citação a Reinaldo de Azevedo. Vamos lá! A vida dá voltas. Eu falo do império da razão, aquela ideia da hegemonia do racionalismo, o anticlericalismo, né? Então por isso essa frase do Meslier, a educação laica, a educação tem que ser separada da religião. Sabe que hoje em dia, não sei na sua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro, o que mais está ganhando força são escolas cristãs não católicas. Você tem várias escolas protestantes e defendendo a junção, né? Então é na contramão da educação laica. E tem até uma escola ultra católica, porque as escolas católicas tradicionais, elas aceitam essa separação entre a igreja e a religião, né? Mas você tem escolas que não, vão na contramão. Isso é um movimento que está acontecendo no Rio de Janeiro, não sei na cidade de vocês. E o Estado laico, pelo amor de Deus, né? Isso daqui foi uma mentira que os iluministas venderam pra gente e eu cheguei a acreditar isso em algum momento. Vem cá, você já deve ter ouvido falar na enciclopédia. A enciclopédia, ela reúne os principais pensamentos iluministas, né? São vários volumes e ela foi organizada por 2 iluministas, o Diderot e o d'Alembert, né? Que são lembrados até hoje pelo feito da enciclopédia. Bom, se eu contar para vocês que a maior parte dos iluministas defendia isso daqui, o despotismo esclarecido, vocês vão acreditar em mim? Pois é, né? O despotismo esclarecido, ele era hegemônico entre os pensadores iluministas, inclusive o Rousseau, porque eles acreditavam que seria muito difícil você implementar o iluminismo de cara, e que tinha que passar por uma transição. Quem fala muito disso é o Francisco José Calazans Falcon. Leiam Falcon. Falcon até hoje é uma das grandes referências aqui para a gente falar de despotismo esclarecido. Ele fala que é uma tentativa de conciliar o absolutismo com as ideias iluministas, né? Então, você é um rei absolutista, o que você vai fazer? Você vai adotar algumas ideias iluministas para tentar se manter no trono. Então, vamos pegar aqui a ideia, se manter no trono, tá? E além de se manter no trono, tem um outro ponto que o Falcon ele aborda.
eles acreditavam mesmo que se eles adotassem uma ou outra ideia iluminista, eles iriam conseguir promover avanços, tá? Então, promover avanços, principalmente do ponto de vista econômico, ou seja, não lembro qual foi o monarca déspota esclarecido, que ele falou assim, olha só, não existe melhor pessoa para implementar, se o iluminismo é bom, não existe melhor pessoa para implementar o iluminismo na França, eu sou o melhor para implementar, né? Enfim, então, ótimo. Vamos lá, aqui na Prússia, vamos pegar aqui alguns exemplos de déspotas esclarecidos. Na Prússia, você tem o Frederico II. Cara, eu já fui no palácio do Frederico II. É sensacional. E ele é um desses monarcas déspotas esclarecidos que ele vai levar bem a sério a ideia de investir em artes, né? Cara, ele é muito interessante. Então, beleza, Frederico II. E aí eu coloquei aqui, ó, abolição da censura, reforma educacional, reforma no judiciário. Você vai ter um código civil prussiano na época dele. Reforma na agricultura. Então, são pontos interessantes. A Catarina II, que segundo muitos matou o seu marido, né? Fez uma das maiores expansões militares da história da Rússia, chegou lá na Ucrânia, mandando em tudo. Enfim, vai promover liberdade de culto, apoio às artes. O José II, que tinha o apoio do Rousseau, fim da servidão, fim da tortura, submissão da igreja, o chamado josefismo, né? Vamos lá, TPS 2013, deixa eu só fazer umas questões aqui. Chamados iluministas, pensadores europeus do século XVIII, especialmente franceses, revolucionaram intelectualmente o mundo moderno ao atacarem com vigor a injustiça, a intolerância religiosa e os privilégios, preparando terreno para as revoluções que destruíram o antigo regime. Certinho. Que não tenho que colocar nada além disso, não. Beleza? Agora, temos que fechar a aula começando a Revolução Francesa. Eu tenho que falar disso com vocês. Então vamos lá. Quais são os pontos interessantes aqui? Quais são os antecedentes da Revolução Francesa? Então, é interessante a gente lembrar que o que é a Revolução Francesa. Eu sempre gosto de falar isso. A Revolução Francesa nada mais é do que a aplicação das ideias iluministas à força, né? Aqui é você falar o seguinte, olha, beleza, eu quero muito absolutismo, eu quero muito o iluminismo. Agora, como é que a gente vai ter que fazer isso? Bom, no caso da França, né, através do uso da força. Agora, vamos lá. Como é que estava a França na véspera desse processo revolucionário? Então, quais são os antecedentes? Primeiro, nós temos uma dicotomia francesa. Por quê? Porque você tem peraí, era para ter colocado isso daqui antes, né? Uma crise política. Por que nós temos uma crise política na França? Porque você tem, tradicionalmente na França, o antigo regime mais forte, a gente falou disso, o absolutismo clássico, o Luís XIV, que submeteu os nobres. Vamos lembrar, o Luís XIV submeteu os nobres, mas ele tinha uma oposição muito forte da elite. É que ele vai submeter uma elite de nobres, né? Chegaram a fazer as frondas, ele impôs seu poder, tá? Mas nesse momento, o Luís XVI era um rei fraco, e a sua mulher era odiada, cara, né? A Maria Antonieta era vista como uma austríaca, arrogante e tudo mais, enfim, né? E tem eu acho muito interessante que o filme Maria Antonieta, ele busca, digamos assim, repaginar, dar uma nova ideia, é uma visão muito, digamos assim, feminista da Maria Antonieta. E mostra que o mundo do antigo regime francês era ridículo, né? Era patético. E que a Maria Antonieta ela vai ser mais uma vítima das circunstâncias. Eu vou passar aqui um trechinho para vocês entenderem
o que era Versalhes naqueles tempos. Madam, at the morning dressing ceremony, rights of entry are given to members of the High Court. Major rights to princesses of the blood and mistresses of the household, while minor rights to the valets and charges. Vite, vite, madame. Anyone with rights of entry may enter at any time, so you must pay attention to acknowledging properly each arrival. And you must not reach for anything, for the handing of an item to the Dauphine is a guarded privilege. It must go to the highest rank in the room. For example, the Princess de Lamballe is a princess of the blood by marriage. Madame. It's cold. Yes. Good morning. Oh, so now the position must go to the Duchess of Chartres, for she is also a princess of the blood. Hello. So now, as a member of the royal family, your sister-in-law, the Comtesse de Provence, must have the honor. This is ridiculous. This, madame, is Versailles. Sensacional, né? Isso é ridículo, não os Versalhes. Mas a imprensa francesa vai vender a Maria Antonieta como responsável por toda essa coisa ridícula de Versalhes, né? Ela não é. Esse filme da Sofia Coppola é muito interessante, tá? Vejam. Depois eu vou botar aqui o cartaz para vocês. Agora, toda ação tem uma reação de força igual no sentido contrário. Já diziam alguns aí, venderam para mim que se eu soubesse isso, eu aprendia tudo sobre física, nada, né? Então, se você tem um absolutismo mais forte da Europa, você vai ter um iluminismo mais forte para derrubar esse absolutismo. Tanto que os principais pensadores são franceses. Você tem um choque. E eles se anulam quando o absolutismo é forte e o iluminismo é forte. Só que nesse momento o absolutismo não é forte, então ele vai se sobrepor ao iluminismo. Bom, é o que foi ensinado pra gente, né? Então tá aqui, ó, a cartaz do filme Maria Antonieta. Vejam, filmaço. Bom, falo para os senhores que também temos uma crise social. E essa crise social, ela vai acontecer na medida em que, vamos lembrar como é que estava dividida a França nesse momento. Eu tenho 0,5% da população francesa no primeiro estado. 1,5% pertencendo à nobreza. E 98% no terceiro estado. É claro que esse 98%, que essa parte aqui de 98%, não vai aceitar de boa sustentar o clero e a nobreza. Você vai ver aqui uma charge da época que é sensacional. Não é? É o burguês, é o terceiro estado, vendo o seguinte: a gente está sendo amassado pelo clero e pela nobreza. Não é? E esses 98 não tinham praticamente representação política. Esses 98 não conseguiam falar e pagavam os impostos.
Então, você tem uma outra charge que é bem legal, que é essa daqui, ó. Minhas costas. Eu não consigo... Aqui, ó. Ele tá falando aqui, eu acho que tá muito pequeno para vocês, mas assim, ó. Minhas costas não aguentam mais esse peso. É o peso de sustentar essa galera. Tá? E aí, o Thiers, um dos grandes pensadores iluministas da época, ele tem uma frase, né, que é acreditada ao Thiers, que está assim, ó. O que é o terceiro estado? Tudo. 98% da população francesa é tudo. O que tem sido o terceiro estado? Nada na política. E o que ele quer ser? Alguma coisa. Vamos lá? Vamos pegar aqui o TPS 2018, que está assim, ó. O típico burguês do século XVIII se identificava com a lógica do trabalhador. Olha só, ele está falando que o típico burguês do século XVIII se associa com a lógica do trabalhador. Produtivo, mantinha como categoria social médicos, professores, altos funcionários, comerciantes. Proximidades com os pobres que exerciam ofícios mecânicos, promovendo uma lenta integração da plebe, contra os costumes da aristocracia. O problema é o finalzinho, né? Você dizer que ele tem muita proximidade, o burguês desse momento, ele tem muito mais proximidade. Por exemplo, você tem burgueses que compram títulos de nobreza, né, gente? Vamos lembrar disso. E você falando, promovendo uma integração da plebe, ele está se integrando com a plebe? Não. Agora ele vai usar a plebe para afrontar a aristocracia, isso sem dúvida nenhuma. Beleza? Agora, o que vai fazer com que o caldo entorne, digamos assim? O caos econômico. Tá? Você tem um caos econômico aqui. E sobre esse caos econômico, vamos lá. Primeiro ponto. Nós temos os gastos absurdos do rei e da nobreza. Vamos lembrar que você sustentar Versalhes é um troço complicadíssimo. Né? Claro que esses gastos, quando você vai colocar lá na ponta do papel, são na ponta do lápis, né? É essa expressão. 0,5% do gasto francês, né? do orçamento francês. Mas, gente, tá ali, ó. Né? É um gasto absurdo para manter todo esse luxo. Né? Olha isso, cara. Isso daqui, Versalhes é um troço assim, nababesco. Olha os jardins, para você trocar esses jardins aí. E a Maria Antonieta gostava de trocar de tempos em tempos e tudo mais. Gente, isso daqui é muito caro. Né? Enfim, então, é um símbolo do antigo regime. Gente, eu sei que você tá vendo assim, mas esses jardins aí, pô, lá de casa, assim, eu sei que vocês são muito ricos, meus alunos, mas assim, Versalhes é outro papo, né? Você tá vendo lá aquela última árvore lá que você tá vendo? Aquele de jardim do Palácio de Versalhes, né? O Petit Trianon tá mais ou menos por ali, né? Que era um pequeno palácio que faziam algumas festas bastante interessantes. Vejam o filme Maria Antonieta, depois vocês me contam. Sobre os gastos mesmo, aquilo que vai fazer, que vai, digamos assim, onerar o orçamento francês, muitos são os gastos com guerra. A França, ela vai emendar 2 guerras praticamente em sequência. Né? A Guerra dos 7 Anos, que ela perde para a Inglaterra. Vai perder para a Inglaterra o que hoje é o Canadá, o que hoje é a Índia. E depois ela resolve apoiar uma guerra de independência dos Estados Unidos que é iluminista. Né? A Revolução Americana, ela é iluminista. E aparece isso no filme Maria Antonieta. O conselheiro falando, Luís XVI, a gente não tem dinheiro para bancar isso não. Ele, não, mas a gente tem que destruir a Inglaterra, que não sei o que, vamos apoiar. Beleza. Então hoje os norte-americanos são muito, né, agradecidos por esse apoio, mas isso quebra a economia francesa. Né, e é um dos antecedentes da Revolução Francesa. Então, beleza. Agora, logo depois de onerar o caixa francês, né, logo depois, a França vai se aproximar da Inglaterra. Mas antes, eu quero lembrar para vocês o seguinte:
A França vai gastar muito dinheiro, vai emitir moeda, isso vai gerar uma inflação. Essa inflação vai fomentar a oposição popular, porque o povo não vai ter grana para comprar os produtos, né? Então o negócio fica complicado. Agora, como eu falei para vocês, depois da derrota, a Batalha de Yorktown, a gente vai ver na aula de Estados Unidos, ela é de 1781. Em 1783, você tem a assinatura do Tratado de Paris, que né? Paris é o reconhecimento formal em inglês da independência dos Estados Unidos. E aí a França vai se aproximar, a Inglaterra vai se aproximar da França. E aí eles vão assinar um acordo muito famoso, que é o Tratado de Éden, o Tratado Éden-Renevaux, né? Nesse acordo comercial, a Inglaterra vende produtos industrializados para a França e a França compra produtos agrícolas da Inglaterra. Tá? Vende produtos agrícolas para a Inglaterra. Só que a balança comercial, vocês estão vendo aqui, vai ficar favorável aos ingleses, isso é óbvio, né? E isso vai gerar também a quebra das manufaturas francesas, que não vão conseguir concorrer com os produtos industrializados da Inglaterra. Olha, vai ser um problemaço isso daqui. Bom, para culminar, claro que a França vai ficar mais dependente dos produtos agrícolas, certo? Para piorar a situação francesa, um vulcão lá na Islândia vai entrar em erupção. O vulcão Laki entra em erupção e isso vai gerar um desequilíbrio climático, não só na França, mas em toda a Europa. Mas como a economia francesa era baseada no trigo, a situação fica desesperadora. Você tem seca, inundações, crise agrícola. É aí que rola aquela ideia de que o povo foi para a porta do Palácio de Versalhes pedir pão. E a rainha falou: pão? Por que eles querem pão? Ah, porque eles estão com fome, minha rainha. Ah, então dê brioches. É daí que vem essa história. No filme Maria Antonieta, ele também contesta isso. Fala que é mentira, que ela falou: ah, isso é mentira. Aí um assessor da Maria Antonieta falou: mas Maria, rainha, então vamos contestar isso. Ela fala: ah, deixa pra lá, se eles falam isso. Caos na França. E aí a pergunta é: o que fazer? O que fazer diante dessa crise? Bom, a resposta vem na próxima aula, beleza? Na aula 2, a gente vai ter como foco a Revolução Francesa. Camaradas, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tchau, tchau e até a aula número 2. Valeu!